Escritor do estudo, Eric Hove. O apóstolo Paulo foi, por algum tempo, um rabino judeu altamente educado e respeitado, que perseguia outros judeus que acreditavam que Jesus era o Messias. Então, ele mesmo foi chamado por Jesus para pregar a mesma fé que ele tinha combatido. A partir daquele momento, a vida de Paulo passou a se concentrar na pregação do Evangelho da morte e ressurreição de Jesus, expondo doutrinas que giravam em torno daquela verdade central e exortando outros cristãos a viverem a vida do Cristo ressurreto. Contexto histórico. O ministério de pregação do apóstolo Paulo se estendeu basicamente pelo primeiro terço do primeiro século depois de Cristo. Sua maior influência sobre a igreja de hoje ocorre por meio de suas cartas, que abrangem uma parte importante do Novo Testamento. No entanto, segundo seu próprio testemunho naquelas cartas e segundo a retratação do apóstolo no livro de Atos, sua vocação primária não foi a escrita, mas a pregação. A análise seguinte das evidências que subsistiram estabelecerá esse fato e descreverá a natureza e o conteúdo de sua pregação. Em todas as suas epístolas, Paulo escreve com a confiança de que seus públicos aceitarão suas palavras como supremamente autoritárias em todas as questões das quais tratam. O fato de essas cartas permanecerem até hoje no Novo Testamento é evidência de que foram aceitas como Paulo insistia que fossem. O fundamento de autoridade de Paulo era o poder de Deus exibido no seu ministério de viajar pelo mundo e pregar uma mensagem que ele chamava de o Evangelho. Repetidas vezes, Paulo remete-se à confiança que ele estabeleceu por meio de sua pregação como base para confiar na autoridade apostólica de suas cartas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Capítulo 2, versículos 1 ao 5. Capítulo 3, versículos 5 ao 6. Capítulo 4, versículos 14 ao 16. Capítulo 9, versículos 1 e 13 ao 18. Capítulo 15, versículo 1 ao 11. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 1 ao 2 e 12. Capítulo 5, versículo 12. Capítulo 10, versículos 13 ao 16. Capítulo 13, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 8 ao 11. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 4, versículos 12 ao 16. Filipenses capítulo 2, versículo 12. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5 ao capítulo 2, versículo 16. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5. Capítulo 3, versículo 10. Até mesmo em sua carta aos Romanos, seu magnum opus escrito para um público que ele ainda não tinha visitado, Paulo fala como se sua carta a eles fosse uma medida provisória para satisfazer sua necessidade de orientação doutrinal até ele ser capaz de fazer o que realmente desejava fazer, que é pregar-lhes o Evangelho pessoalmente. Romanos capítulo 1, versículos 11 ao 15. Capítulo 15, versículos 22 ao 24, e versículo 32. Capítulo 16, versículo 25. Paulo reitera em suas epístolas que seu ministério determinante é a pregação, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Ai de mim se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Foi-me concedida esta graça de anunciar. Efésios capítulo 3, versículo 8. Fui designado pregador e apóstolo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11. Depois da conversão de Paulo à fé em Cristo, sua reputação entre os cristãos judeus mudou de infame por perseguir sua fé para famoso como pregador dessa mesma fé. Gálatas capítulo 1, versículo 23. O livro de Atos esboça o mesmo retrato de Paulo como pregador. Veja o resumo que Liftin faz dessas evidências. Podemos começar observando a centralidade do discurso público no ministério de Paulo em Atos. Imediatamente após a sua conversão, Atos capítulo 9, versículos 1 ao 19, Paulo começa a pregar, Atos capítulo 9, versículo 20, KRYSS. Quando Barnabé o recomenda aos apóstolos em Jerusalém, ele o faz por sua fala corajosa, Parciazomai, Atos capítulo 9, versículo 27. A qual o recém-convertido dá continuação com entusiasmo. Atos capítulo 9, versículo 28. Quando Paulo é enviado em sua viagem missionária inicial pelo Espírito Santo em Atos capítulo 13, versículo 4,
A primeira referência à atividade de proclamação, catangel, ocorre imediatamente, Atos capítulo 13, versículo 5. A partir desse ponto, a proclamação é o elemento mais persistente no relato sobre a atividade missionária de Paulo. O termo usado pode ser euangelis, kryss, catangel, peite, parciazomai, dialen, martiri, diamartiromai, paradidmi ou didas, e o público pode ser grande ou pequeno, formal ou informal, ao ar livre ou do lado de dentro. A pregação permanece no centro do ministério de Paulo. Portanto, não nos surpreendemos quando o último versículo de Atos se despede de Paulo, dizendo que ele pregava a cruz, o reino de Deus e ensinava didas a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Atos capítulo 28, versículo 31. A pregação de Paulo deixou uma impressão poderosa não só naqueles que acreditavam em sua mensagem, mas também numa grande variedade de adversários ideológicos, que muitas vezes se sentiram ameaçados o bastante por ele para fazer de tudo para silenciá-lo e contradizê-lo. A existência de uma oposição tão forte é um testamento à fama e infâmia de Paulo como pregador. Um desses grupos, que Paulo chama de a circuncisão, aparentemente o seguia de cidade em cidade tentando minar seus ensinamentos. Gálatas capítulo 2, versículo 12. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 4, versículos 9 e 17,21. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Colossenses capítulo 4, versículo 11. Tito capítulo 1, versículo 10. Podem ser as acusações deste ou de outro grupo que Paulo discute em 2 Coríntios, em que tanto o conteúdo quanto o modo da pregação de Paulo são objetos explícitos de seu desdém. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 7,10. Capítulo 11, versículo 6. A fama de Paulo não se limitava aos seus conterrâneos judeus. Importantes agentes políticos em todo o Império Romano tomaram conhecimento da pregação de Paulo, às vezes admirando-a, mas, na maioria das vezes, temendo-a como subvertendo a lealdade do povo ao imperador. Sérgio Paulo, um procônsul de Chipre na década de 40 d.C., era um dos convertidos de Paulo, e algumas evidências sugerem que isso resultou em várias gerações de cristãos naquilo que, na época, era uma família muito importante na Antioquia da Pisídia. Atos capítulo 13, versículo 12. Em 51 d.C., Paulo também foi levado ao tribunal de Gálio, procônsul de Acaia, que pouco se interessou pela sua mensagem, mas, inesperadamente, teve interesse pelo ponto de vista daqueles que o acusaram. Atos capítulo 18, versículos 12 ao 14. Segundo Atos, a controvérsia sobre o que Paulo ensinava em sua pregação foi um fator importante para instigar o levante em Jerusalém, que resultou em sua prisão e seu cárcere de vários anos. Atos capítulo 21, versículos 27 ao 28. Como Atos relata o episódio, várias figuras políticas importantes se interessaram, mesmo que negativamente, pela mensagem do famoso pregador Paulo, incluindo um comandante de 1.000 soldados, Cláudio Lísias, o sumo sacerdote judeu, Ananias, outros anciãos judeus locais, 2 governadores da Judéia, Félix e Festo, e o rei cliente de territórios próximos sob domínio romano, Herodes Agripa. Este não era obrigado a participar do processo, mas decidiu fazê-lo, pois, como disse, eu gostaria de ouvir esse homem. Atos capítulo 25, versículo 22. Em certo momento, Félix e sua esposa Drursila fizeram um interrogatório extrajudicial especial de Paulo para que ele pudesse lhes explicar seus ensinamentos mais a fundo. Atos capítulo 24, versículos 24 ao 27. Festo, apesar de ser totalmente contrário às crenças de Paulo, se impressionou com sua erudição. Atos capítulo 26, versículo 24. Essa imagem geral da fama e da infâmia de Paulo oferecida em Atos é confirmada por suas epístolas, várias das quais foram enviadas da prisão. Efésios capítulo 6, versículo 20. Filipenses capítulo 1, versículo 7. Colossenses capítulo 4, versículo 18. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Filemon capítulo único, versículo 13. Antes mesmo de essas epístolas provavelmente serem escritas na prisão, Paulo escreveu que tinha sofrido muitos assaltos físicos e prisões de autoridades judias e gentias. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 ao 25.
Tudo isso por conta de ser um ministro de Cristo, um rótulo que ele aplica a si mesmo como pregador. Romanos capítulo 15, versículo 16. Fundamentos teológicos. Temos menos conhecimento direto do conteúdo da pregação de Paulo do que esperaríamos, se levarmos em consideração o quanto ele pregava. As citações de seus sermões em Atos são, provavelmente, versões significativamente abreviadas que preservam para nós apenas uma fração de sua opera omnia oratória. Mesmo assim, desses registros e de várias dicas espalhadas por suas epístolas, podemos deduzir muito sobre os sermões de Paulo. Para começar, quando Paulo se refere à sua pregação, ele costuma usar expressões sintéticas para encapsular a totalidade da mensagem. Estas incluem que ele pregava o Evangelho, Romanos capítulo 1, versículos 9,15, capítulo 15, versículos 19,20, capítulo 16, versículo 25, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, capítulo 9, versículos 16,18, 15 horas e 1, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 16, capítulo 11, versículos 4,7, Gálatas capítulo 1, versículos 8, 9,11, capítulo 2, versículo 2, capítulo 3, versículo 8, capítulo 4, versículo 13, Filipenses capítulo 4, versículo 15, Jesus Cristo, Romanos capítulo 16, versículo 25, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 19, capítulo 11, versículo 4, Filipenses capítulo 1, versículo 15, Colossenses capítulo 1, versículo 28, Cristo Jesus como Senhor, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5, As riquezas insondáveis de Cristo, Efésios capítulo 3, versículo 8, Cristo crucificado, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, a palavra mensagem referente à fé, Romanos capítulo 10, versículo 8, a palavra mensagem de Deus, Colossenses capítulo 1, versículo 25, simplesmente a palavra mensagem, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, loucura, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, a fé que outrora procurava destruir, Gálatas capítulo 1, versículo 23. Sem usar o verbo pregar, ele também se refere à sua mensagem como a palavra mensagem da cruz, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, sabedoria de Deus, o mistério que estava oculto, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, e outras variações de o mistério, Efésios capítulo 6, versículo 19, Colossenses capítulo 1, versículos 26 ao 27, capítulo 2, versículo 2, capítulo 4, versículo 3. Podemos concluir dessas expressões que toda a pregação de Paulo girava em torno de Jesus Cristo, sobretudo em torno de uma mensagem sobre sua morte na cruz e a ressurreição conseguinte, que devem ser aceitas pela fé e que Paulo chama de o Evangelho, ou seja, as Boas Novas. O resumo mais claro desse Evangelho que Paulo oferece está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 ao 11, uma passagem importante o suficiente para ser citada em extenso. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e, então, a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Segundo Paulo,
esse evangelho formava o centro não só de sua própria pregação, mas também da pregação de todos os outros apóstolos, especialmente de Pedro. Isso é apoiado pelo livro de Atos, no qual Lucas relata frequentemente como o cristianismo era apresentado a novos públicos e cita em forma resumida o que os apóstolos lhes diziam, especialmente. Atos capítulo 2, versículos 22 ao 36, capítulo 3, versículos 12 ao 26, capítulo 4, versículos 8 ao 12, capítulo 7, versículos 51 ao 56, capítulo 10, versículos 34 ao 43, capítulo 13, versículos 16 ao 41 e capítulo 17, versículos 2 ao 3. A despeito das pequenas variações em alguns detalhes, todas essas passagens ressaltam que Jesus é o Messias, ou Cristo, e Senhor, que ele morreu pelos pecados, que ele ressurgiu, que ele foi visto por testemunhas oculares e que tudo isso cumpre as escrituras proféticas daquilo que, hoje, os cristãos chamam de Antigo Testamento. Os estudiosos chamam essas fórmulas sumárias da pregação dos apóstolos de querigma. A palavra grega que significa pregação. 52 dessas passagens de querigma em Atos se referem à pregação do Evangelho por Paulo. Atos capítulo 13, versículos 16 ao 41. Capítulo 17, versículos 2 ao 3. Mesmo que o aspecto mais aparente seja a semelhança entre a pregação de Paulo e a de Pedro, podemos reconhecer a própria voz de Paulo em sua pregação. Como, por exemplo, em capítulo 13, versículo 39, em que Paulo proclama que todo aquele que crê em Jesus está livre da lei de Moisés. Notavelmente, os 4 evangelhos canônicos são, em essência, versões expandidas desse querigma, com foco na morte e ressurreição de Jesus. Na verdade, Atos capítulo 10, versículos 34 ao 43, que é um relato da pregação de Pedro, poderia servir muito bem como esboço do Evangelho de Marcos, que a tradição cristã primitiva diz ter sido a lembrança de Marcos da pregação de Pedro. Não devemos concluir das referências de Paulo à sua pregação do Evangelho que essa mensagem sucinta era tudo o que ele pregava ou que outras questões representavam uma parte pequena ou insignificante de sua pregação. Mas não nos arriscaríamos se concluíssemos que essa proclamação do Evangelho era o centro em torno do qual girava toda a sua pregação adicional. Como veremos, ele pregava também muitas outras coisas, mas pregava todas essas coisas para apoiar o Evangelho, como corolários ou inferências dele. Assim, ele pode se referir ao que ele prega sobre a vida cristã prática como conduta digna do Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Confira. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11. A qualquer público sobre qualquer tema, sua filosofia de história, coisas vindouras, casamento, divórcio, riqueza, pobreza, política, perseguição, cultura, morte, amizade, amor ou qualquer outro assunto, a pregação de Paulo se orientava pelo Evangelho. Como diz Dennis Johnson, Paulo nos empurra em direção do objetivo da perfeição, não desviando nosso olhar de Jesus para outros temas, mas aprofundando nossa exploração de Cristo, que é a sabedoria múltipla de Deus. Johnson faz essa observação num estudo útil sobre a teologia de pregação de Paulo como ela se apresenta em Colossenses capítulo 1, versículos 27 ao capítulo 2, versículo 4. Lá, Paulo, como faz com tanta frequência, laconicamente declara que o conteúdo de sua pregação é ele, isto é, Jesus, Colossenses capítulo 1, versículo 28. No mesmo versículo, Paulo menciona 2 tarefas de sua pregação: advertir e ensinar a cada um com toda sabedoria, que resume apropriadamente o escopo da pregação desde a proclamação inicial do Evangelho a um público incrédulo até o treinamento de cristãos amadurecidos. Ele conclui esse versículo com sua declaração de propósito para toda pregação, que é, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Paulo vê seu papel nessa missão como sendo de importância cósmica, uma administração dada por Deus para preencher o que falta nas aflições de Cristo. Versículos 24 ao 25. Os meios com os quais Paulo realiza essa missão são nada menos do que a energia do próprio Cristo, que opera poderosamente em Paulo. Versículo 29. Como mencionamos, obter um conhecimento detalhado da pregação de Paulo sobre todo o escopo de temas por meio dos quais todos devem ser levados à maturidade em Cristo é desafiador. Atos registra alguns de seus discursos.
No entanto, alguns deles são discursos de defesa em seus processos. Atos capítulo 22, versículos 1 ao 21. Capítulo 24, versículos 10 ao 21. Capítulo 26, versículos 4 ao 23, e outros são estritamente evangelísticos. Capítulo 13, versículos 16 ao 41. Capítulo 17, versículo 22 ao 31. Muitas vezes, Atos alude à sua pregação e ao seu ensinamento dirigidos a fiéis, mas a única passagem em Atos que representa o conteúdo desse ensinamento é o capítulo 20, versículo 17 ao 38. Quando Atos cita sermões evangelísticos, ele aparentemente o faz de maneira abreviada, sendo que as abreviações resultantes são, no máximo, redigidas parcialmente por Paulo e parcialmente por Lucas em sua tentativa de colocar em palavras a essência daquilo que Paulo disse. Em Atos 2h40, Lucas indica que ele abreviou o sermão de Pedro, e é, portanto, provável que ele tenha feito isso com todos os discursos em Atos. Por outro lado, não está claro o quanto as epístolas de Paulo se parecem com seus sermões apresentados oralmente. Em geral, suas epístolas pressupõem que seu público já foi exposto a um regime de pregações feitas por ele ou outra pessoa, um regime que era bastante consistente entre as igrejas. As epístolas em si tratam primariamente de questões urgentes específicas ao seu público original, apontando para princípios mais gerais, não só naquele contexto. No entanto, em todas essas epístolas, vários detalhes remetem à pregação oral anterior de Paulo e de outros, e se unem para fornecer mais informações sobre aquela pregação do que esperaríamos. Além disso, uma epístola paulina em especial, Romanos, mostra sinais significativos de material reciclado que Paulo já tinha apresentado oralmente. Como escreve David Aune, o corpo de Romanos é tão complexo que parece óbvio que Paulo deve ter processado e reprocessado muitas vezes e em muitas situações diferentes de ensinamento, pregação e debates o material encontrado aqui. Além disso, Romanos se lê como um logos protrepticus, ou fala de exortação, que, segundo as classificações retóricas greco-romanas, era um discurso projetado para convencer as pessoas a adotar um modo de vida específico. Não só seu conteúdo se conforma perfeitamente a esse propósito, mas sua estrutura também consiste nas três partes básicas de tal discurso. Uma apresentação negativa do modo de vida rejeitado, capítulo 1, versículo 16 ao capítulo 4, versículo 25, uma apresentação positiva da alternativa favorecida pelo autor, capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 8, versículo 39, e uma exortação ao público, capítulo 12, versículo 1 ao capítulo 15, versículo 14. Finalmente, em toda a epístola aos Romanos, Paulo usa a técnica da fala em caráter, quando coloca palavras na boca de um interlocutor imaginário e então volta ao seu próprio personagem para responder à pessoa imaginária. Capítulo 3, versículos 1 ao 9 e 27 ao 31. Capítulo 4, versículos 1 ao 3 e 9 ao 10. Capítulo 6, versículos 1 ao 3 e 15 ao 16. Capítulo 7, versículos 7,13. Capítulo 9, versículos 14,19 ao 20. Essa técnica é ideal para a apresentação oral, na qual o pregador pode indicar a mudança de personagens por meio de voz e gestos. Felizmente, as evidências em Romanos, as alusões nas epístolas de Paulo a ensinamentos previamente apresentados oralmente e os sermões em Atos confirmam uns aos outros em muitos aspectos naquilo que nos dizem sobre os métodos, os conteúdos e a filosofia da pregação de Paulo. Como mencionamos acima, o próprio Evangelho fornecia o fundamento para todo o conteúdo da pregação e do ensino de Paulo, e ele tinha isso em comum com os outros apóstolos e irmãos do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 ao 11. Construindo sobre esse fundamento, Paulo e seus colegas investiam frequentemente muito tempo na instrução de novos convertidos. Atos capítulo 18, versículo 7. Capítulo 19, versículos 8 ao 9. Capítulo 20, versículo 20. Não só o Evangelho, mas também grande parte do seu curso de instrução parece ter seguido uma fórmula que Paulo compartilhava com os outros apóstolos e missionários alinhados com eles. Quando Paulo escreve aos cristãos romanos, com os quais ele não teve contato pessoal anterior, é capaz de supor muito sobre o que eles já sabem sobre batismo e as consequências espirituais da justificação pela fé em Jesus Cristo, exemplo geral. Romanos capítulo 6,
versículos 3,6,9,16. Capítulo 13, versículo 11. E ele alude a um padrão de ensinamento que lhes fora transmitido, Romanos 6, versículo 17. A partir de outras dicas nas epístolas de Paulo e no resto do Novo Testamento, podemos inferir que esse padrão de ensinamento incluía também instruções para a observação da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, versículos 23 ao 26, transmitindo os ensinamentos que Jesus tinha dado durante seu ministério terreno. Romanos capítulo 12, versículo 14. Capítulo 13, versículos 8-10. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Capítulo 9, versículo 14. Capítulo 13, versículo 2. Instruções para a vida cristã. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 1-2. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. Escatologia. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. As naturezas divina e humana de Jesus Cristo e a doutrina do Espírito Santo, entre outras coisas. Assim como o Evangelho era o tema unificador da pregação de Paulo, o mesmo valia para o apelo constante à autoridade das Escrituras, que, no período inicial da pregação apostólica, consistia exclusivamente naquilo que agora chamamos o Antigo Testamento. Na verdade, essa confiança constante nas Escrituras fazia parte do próprio Evangelho. Paulo diz, segundo as Escrituras, 2 vezes em sua recitação da fórmula do Evangelho em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 ao 4. Com a menção à morte e ressurreição de Jesus, o apelo às Escrituras do Antigo Testamento é um dos poucos elementos que aparecem em cada passagem de querigma em Atos, sem exceção. O apelo constante às Escrituras em todo o livro de Romanos é um dos aspectos mais importantes da carta. Paulo alude a essa importância das Escrituras em sua declaração de tese, Romanos capítulo 1, versículo 17, em suas palavras de abertura, capítulo 1, versículo 2, e em suas palavras finais, capítulo 16, versículo 26, citando o Antigo Testamento mais de 60 vezes ao longo de toda a carta. Metodologia de pregação. Um campo de pesquisa florescente referente à pregação de Paulo desde a década de 1990 tem sido a questão de sua dependência de técnicas prescritas por retóricos antigos. A maior parte dessa pesquisa tem se concentrado na análise retórica de suas epístolas. Os resultados têm sido mistos. No entanto, pelo menos algumas de suas epístolas parecem se conformar suficientemente a determinadas convenções retóricas para apoiar a conclusão de que Paulo foi influenciado pelos retóricos, mesmo que, possivelmente, apenas indiretamente. De forma semelhante, os discursos de Paulo em Atos se conformam em medidas variadas às exigências da retórica greco-romana. Entre os discursos que chamamos de sermões, em oposição aos seus discursos forenses, o discurso de Paulo em Atos capítulo 17, versículos 22 ao 31 corresponde de modo especial a uma forma chamada deliberativa, isto é, discursos que visam convencer um público a fazer algo. Dr. Philip Satterthwaite explica essa estrutura deliberativa com o seguinte esboço: proêmio, versículo 22, tentativa de garantir a boa vontade do público. Narração, v23 parte A do versículo, pano de fundo. Divisão, novamente uma única proposição. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Versículo 23 parte B do versículo. Demonstração, Deus é incomparavelmente maior do que ídolos. Versículos 24 ao 29. Peroração, versículos 30 ao 31. Não é improvável que os estudos rabínicos de Paulo com Gamaliel tenham incluído pelo menos alguma exposição à retórica grega. Rabban Simeon disse o seguinte sobre seu pai Gamaliel II, que floresceu em torno do início do século II d.C. e era neto do Gamaliel que instruiu Paulo. Havia 1000 jovens na casa de meu pai, 500 dos quais estudavam a lei, enquanto os outros 500 estudavam a sabedoria grega. No entanto, ainda nos deparamos com o problema de extrapolar o estilo dos resumos de Lucas dos discursos de Paulo em Atos, e do estilo de redação de Paulo exibido em suas epístolas o estilo de pregação de Paulo em sermões completos, cujas transcrições não temos. Duane Liftin chamou atenção para outro dado importante: a explicação teológica de Paulo de seu estilo de pregação, especialmente nos capítulos iniciais de 1 Coríntios.
Paulo parece dizer que, quando ele prega, não tenta se conformar às exigências dos retóricos, que o estilo de sua pregação difere do estilo de seus adversários nesse aspecto, que seu estilo de pregação divergia também de seu estilo de redação e que outros perceberam isso e o criticaram por esse motivo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. À luz de todas as evidências disponíveis, uma conclusão equilibrada é certamente necessária. É possível que Paulo não tenha colocado muita ênfase em conformar seus sermões às expectativas retóricas de outras pessoas altamente cultas, mas, muito provavelmente, apresentou alguma conformidade apenas por força de hábito. O que Paulo evitava deliberadamente não era tanto uma excelência oratória, mas a postura e os valores dos sofistas, uma classe profissional de mestres itinerantes que se autopromovia por fama e fortuna. Pelo contrário, Paulo se recusou a permitir que seguidores de suas doutrinas se chamassem por seu nome. Eles deviam se identificar com Cristo, não com Paulo. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 12 ao 13. Capítulo 3, versículos 21 ao 23. Semelhantemente, Paulo renunciou ao seu direito de ser pago por sua pregação, mesmo que isso, sem dúvida alguma, pudesse lhe garantir uma vida confortável. Atos capítulo 20, versículos 33 ao 34. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12. Capítulo 9, versículos 6-18. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 8. Contribuições para a história da pregação. Paulo ensina aos pregadores modernos vários conceitos. Em primeiro lugar, seus sermões devem sempre apelar à autoridade das Escrituras. Nesse ponto, é provável que os métodos de Paulo não possam ser imitados completamente. Afinal de contas, nenhum pregador moderno pode apelar à sua própria autoridade apostólica como fazia Paulo. E os pregadores modernos também não têm acesso direto ao padrão de ensinamento apostólico apresentado oralmente, Romanos capítulo 6, versículo 17, nem à colaboração entre os apóstolos em seu desenvolvimento, Atos capítulo 15, versículos 6-29. Gálatas capítulo 1, versículos 18-19. Capítulo 2, versículo 2. Nem à instrução que Jesus deu aos 11 em preparação para a sua missão, Lucas capítulo 24, versículos 44-49. Atos capítulo 2, versículo 1-2. No entanto, eles têm acesso indireto a todas essas coisas por meio dos escritos dos apóstolos e seus seguidores no Novo Testamento. Tem também o mesmo Antigo Testamento em que Paulo e seus aliados se apoiaram. E tem o Espírito Santo, por meio do qual a energia de Cristo operou poderosamente na pregação de Paulo. Colossenses capítulo 1, versículo 29. À luz de todas essas coisas, o pregador moderno faria bem se praticasse um método expositivo de pregação, apresentando e explicando os escritos apostólicos que formam o Novo Testamento como nossas testemunhas mais confiáveis do querigma de Paulo, junto às escrituras às quais Paulo apelava nesse querigma que compõe o Antigo Testamento. Ao fazê-lo, a orientação de Paulo nesse método os lembraria de apontar para Cristo em cada página não só do Novo Testamento, mas também do Antigo, além de fazer do foco em Cristo o fundamento sobre o qual todos os outros apelos se erguem. Autoajuda para o bem de si mesmo não tem lugar em tais sermões. Sim, haverá muitas oportunidades para a instrução prática, mas sempre com o alvo da maturidade em Cristo. Finalmente, a fim de aumentar Cristo, os próprios pregadores descobrirão que eles precisam diminuir. Cultos de personalidade em torno de pregadores e um alinhamento partidário de leigos em torno de um contra o outro jamais podem ser o objetivo do pregador. Na verdade, quando ocorrem, eles precisam ser corrigidos, e o foco precisa ser renovado naquela pessoa cujo nome os cristãos ostentam, que as igrejas aprendem e os pregadores proclamam: Jesus Cristo, o Senhor. Conclusão. Para concluir, contemplamos as observações acima sobre teologia e prática da pregação de Paulo numa amostra de um sermão seu. Em Atos capítulo 20, versículos 18-38, Paulo se dirige aos presbíteros de Éfeso como colegas pregadores. Ele os lembra de como serviu ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Versículo 19.
testificando tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Versículo 21, proclamando toda a vontade de Deus. Versículo 27, não cobiçando a prata nem o ouro nem as roupas de ninguém. Versículo 33, Paulo recomendou que os presbíteros de Éfeso seguissem seu exemplo. Versículo 35, o pregador moderno também é encorajado a seguir os passos de Paulo. Como vemos nessa passagem e nas epístolas pastorais, parte do ministério de pregação de Paulo consistia em delegar outros pregadores para que proclamassem o mesmo evangelho que ele proclamou e para garantir que seu ministério de pregação continuasse até o retorno de Cristo. O bastão tem sido passado ao longo dos séculos até os pregadores de hoje, que têm uma responsabilidade a cumprir. Aos pregadores que carregam esse bastão, Paulo já mostrou como devem fazer isso. Eles seriam sábios se imitassem seu estilo modesto, jamais se gabando ou buscando a glória pessoal, mas sempre colocando o Cristo crucificado no centro de sua mensagem e sempre remetendo qualquer outro tema a ele. Por fim, o sermão de Paulo em Atos 20 nos permite voltar para as duas perguntas sobre o quanto podemos extrapolar das cartas de Paulo e quanto peso podemos atribuir às versões abreviadas de Lucas dos sermões de Paulo em Atos, pois descobrimos que os paralelos entre Atos capítulo 20, versículos 17 e 38 e as cartas de Paulo são notáveis, especialmente nas cartas semelhantes a esse sermão no que diz respeito ao público e ao propósito, as epístolas pastorais. Um crítico poderia objetar que esses paralelos se devem ao fato de as cartas pastorais, muitas vezes vistas como pseudonimas, se apoiarem em Atos, ou vice-versa. No entanto, isso é altamente improvável por causa de um contraste forte. Em Atos 20, versículo 25, confira. Versículo 38, Paulo prediz que ele jamais voltaria a ver os Efésios, mas em 1 Timóteo descobrimos que Paulo parece ter se enganado em relação a isso, já que algum tempo depois de sua prisão em Roma no final de Atos ele volta a ministrar em Éfeso, ocasião em que deixou Timóteo ali. Essa discrepância não teria sido tolerada por Lucas se ele mesmo tivesse redigido esse sermão à luz de 1 Timóteo, nem por qualquer outro autor de 1 Timóteo se tivesse redigido aquela carta à luz de Atos 20. Excerto de um sermão Atos capítulo 20, versículos 18 ao 38. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora, eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata nem o ouro nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que faz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso,
ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais viriam a sua face. Então o acompanharam até o navio.